Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou Leandro Diedrich, o escritor dos livros Lágrimas de Sangue e Escritor Profeta. E semana passada eu fiz um vídeo sobre dicas de como se escrever um livro, né? E sendo que era para eu manter esse segmento, mas eu queria fazer uma pequena abertura para falar sobre um livro maravilhoso que me fez pensar de forma diferente, principalmente falando na parte de religião, que é o livro A Cabana, de William P. Young. É um livro realmente maravilhoso, ele me fez ter outra visão da parte de religião, uma visão da Santíssima Trindade, uma visão diferente. E só que antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor. Como sempre, eu gosto de falar um pouquinho sobre quem está por trás, né, da história que nos remetem a viajar nesse mundo literário, né, que é muito importante. Nós precisamos saber um pouquinho sobre os escritores, né? Então, gente, o William P. Young nasceu em 11 de maio de 1955, no Canadá. E parte da infância dele, ele passou em Papua Nova Guiné, que é um país da Oceania. E porque os pais deles eram missionários. Ou seja, de certa forma, o William já estava envolvido nessa parte de religião, até porque ele joga muito para dentro desse livro, A Cabana, coisas sobre religião. Né? Porque, como eu costumo dizer, o escritor ele tem que ter um pouquinho de intimidade para que possa escrever, né? Passar para o papel o que realmente ele vivencia. Foi o caso de William P. Young, como vários outros escritores pelo mundo afora, né? E a infância dele foi bem sofrida, e quem lê o livro vê que realmente ali na cabana a história é bem triste, de certa forma depressiva, mas muito comovente também. E ele sofreu até abuso sexual quando era criança. E o William, ele se formou em religião, né? E quando ele começou a se dedicar à escrita, principalmente desse livro, A Cabana, que foi um sucesso, foi um best-seller, ele teve muita crítica, principalmente de religiosos, né? Porque como ele aborda esse tema muito delicado, que é a parte de religião, os religiosos em si criticaram muito esse livro, né? Esse livro foi visto, de certa forma, como os religiosos, como um livro herege. E depois de pronto o manuscrito, ele mandou para várias editoras, se não me engano, acho que 26 editoras, e todas recusaram. Aí o que aconteceu? Ele resolveu, fez o manuscrito e fez 15 cópias. Porque ele fez basicamente esse livro, foi para a família dele. Ele fez 15 cópias e distribuiu entre a família e os amigos. E um foi emprestando para o outro, foi emprestando. 6 meses depois, uma editora se interessou pelo livro, né? Olha que interessante, às vezes a gente fica preocupado em obter sucesso logo com o nosso livro e tal, mas é tudo a tempo de Deus, né, gente? Vamos deixar que Deus trabalha da sua forma. Inclusive, esse livro fala muito sobre Deus, né? E o interessante de William também é que, além dele ter vivido desde criança nessa parte missionária, essa parte religiosa, ter se formado em religião, ele, pelo que eu pesquisei, ele diz numa entrevista que ele não segue uma religião, ele segue a Deus, né? Olha, coisa interessante. Eu tenho também isso comigo. Eu não sou religioso. Eu sou um cara temente a Deus, né? E esse livro, ele me ajudou a abrir muito a minha mente, né? E vamos então à parte do livro, né? E esse livro, A Cabana, ele vendeu mais de 18 milhões de cópias pelo mundo afora e conta uma história muito sofrida. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Esse livro, A Cabana, ele tem um personagem, o protagonista, chamado Mackenzie, ou mais conhecido como Mac. Ele vai fazer um acampamento com a família dele. Mas antes quero também avisá-los que tem spoiler, tá, gente? Então quem não quer ter spoiler do livro aí, passa um pouquinho mais para frente aí o vídeo, tá? Porque eu não quero ser estraga-prazeres, de forma nenhuma, né? Então o Mac pega a sua família e vai para um acampamento. Só que nesse acampamento, o que acontece?
é, a filha dele, a Missy, ela é sequestrada e assassinada. Então aí ele fica aquela loucura das pessoas procurando pela Missy e tal, aí encontra alguns vestígios dela, que é um vestidinho, né? Sendo que aí não encontram ela, o corpo dela, e Mac entra numa profunda depressão. Anos depois, aparece uma carta para ele, um bilhete. Supostamente esse bilhete era de Deus. E nesse bilhete estava convidando Mac a ir na cabana, para que pudesse ser desvendado esse enigma da morte da filha dele. Então Mac realmente decide ir à cabana. E aí imagine o transtorno que estava o pai vendo que a filha tinha sido morta, né, assassinada e não tinha encontrado o corpo, o sofrimento muito grande. Ou seja, de certa forma, na cabeça do personagem, ele tinha como se tivesse, sabe, colocado Deus de lado. Tipo, pensando assim, poxa, o que eu fiz para Deus para que ele viesse a deixar isso acontecer, né? E chegando lá na cabana, o interessante é que o William criou os personagens, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, criou personagens de forma diferente. Acabou com esse estereótipo de colocar Deus como aquele senhorzinho barbudo de cabelo branco, Jesus Cristo, como a gente vê em fotos, em retratos, quadros, Jesus cabeludo, olhinho azul, tal. Quer dizer, ele botou Deus como uma mulher negra, botou Jesus como um homem de certa forma de origem árabe e botou o Espírito Santo como uma mulher asiática, né? Ele foi genial nessa parte. Eu adorei porque realmente o meu Deus, ele é um Deus diferente de todos os outros, né? Porque nós somos indivíduos pensam de forma diferente. E meu Deus, na minha cabeça, é totalmente diferente, entendeu? O seu Deus pode ser o Buda, pode ser Iemanjá, seja de qualquer tipo de religião, mas cada um tem o seu Deus, a sua forma de pensar de Deus. E é assim que eu penso. Então, de certa forma, esse livro é um livro polêmico, sim, principalmente por envolver esses dogmas cristãos de William pegar e colocar Deus de forma diferente, com imagem diferente, né? Porque eu sei que na Bíblia está escrito que nós fomos feitos à imagem de Deus, mas na Bíblia não especifica se é um asiático, se é uma negra, se é um loirinho, né? Se é uma criança, se é uma pessoa idosa, não especifica. Só fala que nós fomos feitos à imagem dele. Então, de certa forma, esse livro abriu a minha mente, abriu o jeito de eu pensar, de como ver Deus, né? E realmente esse livro foi marcante na minha vida e é um livro polêmico. Sim, sim, muitas pessoas adoram e outras pessoas odeiam, né? Inclusive mais para frente eu quero fazer também um tema sobre isso, livros polêmicos, né? E a cabana eu poderia colocar, né, no meio desse tópico, livros polêmicos, mas também poderia colocar como livros que me fizeram chorar, porque eu chorei muito. Tem uma parte no meio do livro que eu não vou dar mais spoiler, mas realmente me emocionou demais e é um livro imperdível. Eu garanto que realmente, se você ler, mas quando for ler, leia de mente aberta, porque todo livro você precisa ler com a mente aberta, né? E a mensagem que esse livro me passou é da seguinte forma, gente. Eu poderia dizer que as percas, né, de pessoas importantes em nossa vida é inevitável, mas de alguma forma nós podemos superar, né? Se apegando em algo ou alguma coisa. E alguns vê esse refúgio na religião, né? Então a perda é inevitável, mas a gente tem como dar a volta por cima, né? Seria mais ou menos a mensagem que esse livro passou para mim, né? Aí o livro ele é muito individual, então ele passa uma mensagem para cada pessoa, né, gente?
Então, por enquanto seria só, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, por favor. Deem sugestões de livros para que eu possa fazer resenha, né? Inclusive já estou lendo outros livros que já me deram sugestões. E mais para frente, com certeza, eu vou fazer essas resenhas, né? E antes de terminar, como sempre, eu quero deixar aquela frase literária. E eu acho que essa frase combina perfeitamente sobre a questão desse livro A Cabana, né? Que seria da seguinte forma: a literatura expande seus horizontes e conduz você a pensar por si próprio. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.